nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é um mandamento de Deus, desejar a paz de Deus para as pessoas e para a nossa vida, porque o homem não tem paz para dar. Nós precisamos da paz dada por Deus todos os dias na nossa vida. E temos que compreender que estamos envoltos em meio a um projeto, que nesse projeto nós vamos ter que guerrear. É luta, irmãos, a vida é luta. Não adianta a gente querer achar que a gente vai ser feliz amanhã sem construir essa felicidade. Infelizmente, o mundo prepara muitas armadilhas contra nós, e há uma guerra espiritual contra a nossa vida. Por isso que Deus fez a igreja, para nos preparar. Por isso que Deus fez a Bíblia, para a gente saber o caminho. Porque pela força do homem, pelo pensamento do homem, a gente não consegue vencer essas batalhas. O que você vê é as pessoas envelhecerem e viver o drama do envelhecimento, porque sempre será um drama. Ainda que a pessoa não seja acometida por doenças graves ou problemas graves, ela vai vendo que a força dela acabou. Dentro está aquele jovem, ali dentro tem uma pessoa que tem o mesmo pensamento dos seus 20, 25 anos, mas o seu corpo não acompanha esse pensamento. O nosso corpo não vai acompanhar, e nós, se não estivermos preparados, nós vamos sofrer. Por quê? Porque a nossa felicidade, ela depende do material. Nós somos educados pela sociedade a sermos felizes de acordo com os acontecimentos materiais, não é? Por isso que as pessoas buscam a felicidade no cigarro. Na verdade, parece que ela não está buscando felicidade, mas ela está buscando matar uma ansiedade, que essa ansiedade é negativa. Se ela fosse positiva, ele não precisava de fumar. Por isso que a pessoa busca a felicidade no álcool, nas drogas, no sexo, não é? Nos bens materiais. Nós ficamos vivendo em função de valores que eles são perecíveis, que eles não vão ter resultado lá na frente. Essa é a importância da igreja, essa é a importância da Bíblia, essa é a importância da oração. Quando você ora, você acaba trazendo Deus para a sua vida, e quando você traz Deus para a sua vida, você vê o quanto você é pequeno, você vê o quanto você é fraco, e essa é uma realidade, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos feitos em vasos de barro. Essa é uma realidade, nós temos que aceitá-la para a nossa vida, temos que admitir isso. Muitas pessoas não gostam desse tipo de pregação. Por quê? Porque elas querem vir na igreja para buscar um prazer imediato, não é? E o prazer imediato, ele é passageiro. O verdadeiro cristão, ele busca o prazer eterno, que é difícil de ser construído. É tão difícil que havia várias pessoas ouvindo Jesus pregar, e até os discípulos de Jesus não aceitaram o discurso dele. E se você vê, ele não pregou nada contra ninguém, não pregou nada de errado, estava pregando o bem, estava pregando a realidade, estava falando sobre o futuro.
Estava falando que você tem que trabalhar pelo seu futuro, você tem que lutar, porque as pessoas do mal, elas estão lutando. O ladrão, ele às vezes trabalha 18 horas por dia. Às vezes, quando eu vejo um assalto a carro forte, um assalto a caixa eletrônico, você vê que o ladrão está de madrugada lá trabalhando, e às vezes ele faz um sacrifício enorme, ele se esforça para fazer o mal, mesmo sabendo que vai ter uma consequência para ele. Não é? Então, irmãos, nós temos que aprender isso, a dar valor à nossa vida, a dar valor ao relacionamento com Deus, a aprender a ouvir a palavra de Deus. Ouvir. O projeto da terra é falido, o projeto do teu corpo, ele foi feito para acabar. Agora vamos ficar tristes por causa disso? Agora vamos achar que nós estamos com problema? Não, é o contrário, porque Deus oferece a solução. Qual a solução que você tem do homem? Me mostra aí, uma solução do homem para você vencer a velhice e a morte. Me mostra uma. Tem um monte de médico aí vendendo rejuvenescimento. Me mostra uma pessoa de 70 anos que passou até 25. Me mostra uma até hoje. O próprio médico, você vai ver, ele está todo enrugado e vendendo. E vamos dizer que ele vai até uns 200 anos, e daí? Vai morrer. Entendeu? Essa é a realidade que desde criança a gente sabe dela e não quer aceitar, porque acha que você aceitando você vai ser infeliz. É o contrário. Quando você entender que nós somos um projeto de Deus, que Deus existe, que Deus é perfeito, que Deus ama aquelas pessoas que buscam Ele, Deus ama aquelas pessoas que aceitam o projeto dele, que querem fazer parte do projeto dele. Tanto que a Bíblia diz assim: olha, não há um justo sequer que não tenha pecado, e essa pessoa é chamada de justo. Por quê? Porque Deus sabe das nossas fraquezas, mas Deus quer ver em nós aquele desejo ardente de buscar o bem, o desejo ardente de ser melhor. Não é possível, meu Deus, que no mundo moderno de hoje você se olha no espelho e se acha lindo, se acha o tal, se acha linda, e você ainda é mais ignorante do que um burro. Pelo amor de Deus, vamos ser realistas. Não adianta você achar que é lindo por fora, que você vai passar na rua, todo mundo vai ficar achando você lindo. Você tem que ser lindo por dentro. Você tem que ser uma pessoa amável, alegre, educada, entusiasmada, entendeu? E Deus não gosta de murmurador, Deus não gosta de gente irada, de gente chata. Deus não gosta disso não. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você vai ver que você é chamado para ser uma pessoa alegre, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa contente, para você alegrar a vida dos outros. Tem gente que passa a vida inteira do lado de uma pessoa, tirando a alegria da pessoa, a vida toda. Nunca está bom. Se está chovendo é porque está chovendo, se está calor é porque está calor, se está frio é porque está frio. Entendeu? Nunca está bom, nunca. Por quê? Não ama Deus, não ama a si mesmo, vive como um animal. O cachorro nasce como cachorro, ele morre como cachorro. Ele nasce latino, ele morre latino. Esse é o animal. O ser humano não. Ele foi projetado por Deus para evoluir. Para isso fomos projetados, para evoluirmos, para sermos melhor do que nós nascemos. Você nasce de um jeito, você recebe uma cultura errada, não interessa. Deus olha do céu, se agrada de você, te chama. Ei, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o seu passado, não importa o seu conhecimento, agora você pega esse livro aqui
E esse vai ser o teu norte, esse vai ser o teu caminho, né? Por que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Qual caminho é Jesus? Como você vai seguir a Jesus? Como? Jesus está andando por acaso na terra e você vai ficar andando atrás dele? É isso? Você vai ter que ler a Bíblia, amar a palavra de Deus, amar o projeto de Deus que está escrito aqui e buscar todos os dias lutar contra o seu corpo, contra o seu coração enganoso, contra uma sociedade extremamente corrupta no mundo inteiro. Você acha que o problema da pobreza vai ser resolvido nesse mundo? Você acha que o problema da corrupção vai ser resolvido nesse mundo? Esquece, meu irmão. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Por isso que ele fala, eu venci o mundo, então me siga, porque o caminho é esse, o caminho é a palavra, o caminho é você trazer Deus para a sua vida, o caminho é você amar a Deus, o caminho é você entregar o seu coração. Eu estava vendo essa semana e vendo hoje sobre um hormônio. Olha só que coisa fantástica isso, irmãos. Tem um hormônio que é produzido pelo ser humano que você não encontra ele por aí. Agora estão fazendo sinteticamente. Você pode, com uma receita médica, comprar. Chama oxitocina, né? Ou ocitocina. A única maneira do seu corpo produzir esse hormônio é se você tocar nas pessoas, se você interagir com as pessoas, se você carinhar as pessoas. Até o cumprimento, quando você vai cumprimentar uma pessoa, se você segurar mais um pouquinho na mão dela, você já produz ocitocina. Então os cientistas estavam dizendo que as pessoas, por exemplo, que não gostam de conviver com ninguém, tem muita gente que não gosta de conviver com ninguém, ela acha que é por causa da personalidade dela, ela acha que é por causa do defeito dos outros, não é não, falta oxitocina nessa pessoa. Muitas mulheres que não conseguem se realizar sexualmente, por exemplo, não é problema do marido, é problema dela, falta oxitocina no organismo da pessoa. São hormônios, nós somos produto químico, nós somos um laboratório químico. Até a paixão, ela é química, já foi provado isso também, entendeu? Nós somos um laboratório perfeito que funciona quimicamente. E uma das coisas mais importantes da vida do ser humano é a interação, porque Deus nos fez coletivos. Deus nos fez coletivos, entendeu? Por isso que quando você conhece uma pessoa que ela te agrada muito, né, você acaba tocando nessa pessoa, carinhando, e se apaixona, se encanta, casa com a pessoa, entendeu? Porque há uma liberação enorme do hormônio chamado oxitocina, que é chamado hormônio da felicidade, é chamado hormônio do amor, entendeu? Então, você vê, por exemplo, irmãos, o que Jesus nos chama a fazer? Jesus manda a gente amar as pessoas. E a ciência hoje está provando que quanto mais você ama, quanto mais você abraça, quanto mais você declara o amor, mais oxitocina que o organismo fabrica, mais feliz você fica. Tem gente que consegue nascer amargurado e morrer amargurado, e amargurar a vida dos outros, a vida inteira amargurando a vida dos outros, não é? E a Bíblia é fantástica, por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você lê e traz para a sua vida e aceita, ela transforma você para o bem, sempre. A igreja, sempre a Bíblia vai te levar ao caminho do bem. E a gente resiste. A gente não resiste para ir no campo de futebol, assistir o time que a gente gosta de jogar. A gente não resiste para ir numa balada, numa festa, num show famoso.
pagar caro e pular igual um cabrito lá, a gente não resiste. Mas a gente resiste na igreja, a gente resiste para ler a Bíblia, a gente resiste para mudar. Isso é uma vergonha para o ser humano. A gente tem que aprender a ter vergonha da gente mesmo, principalmente no mundo tão moderno como o de hoje, que Jesus falou que no final dos tempos tudo ia ser revelado. Hoje tudo é revelado. Hoje você só peca se quiser pecar. Hoje você erra se você quiser errar, porque você sabe tudo já, tudo. Você tem todas as informações. Você entra no seu barzinho mais simples e pergunta para o Google qualquer coisa que perguntar e te responde. Entendeu? Mas você quer continuar sendo mais ignorante, mais atrasado do que um animal, porque você quer ser ignorante, você quer ser atrasado, entendeu? É absurdo isso, é um absurdo. Eu protesto e digo que é uma vergonha, tanto para mim quanto para vocês, a gente insistir em ser ignorante, né? E ser tão miserável. Eu convido vocês à evolução, a se tornarem pessoas modernas, pessoas amáveis, educadas, finas, alegres, satisfeitas, felizes. Por isso é necessário declarar o amor a Deus. Por isso é necessário trazer Deus para dentro do casamento, Deus para dentro da sua casa, Deus no seu trabalho. É uma necessidade, irmãos. Não se iluda que você vai acordar apaixonado por Deus, não, porque eu não conheço ninguém que faz isso, entendeu? A não ser esses crentes mentirosos, iludidos aí, crente do Espírito. Eu não acredito nesses crentes do Espírito, eu acredito no crente da razão, o crente que usa a razão, que usa a matemática, o crente sincero, que ele entende que ele é fraco, que ele é um animal em processo de transformação e que ele necessita de lutar todos os dias para se transformar. A transformação sempre deverá começar por nós. Não adianta querer culpar os outros, nem adianta querer também achar que os outros é empecilho, e não adianta também achar que você tem que de pendurar em alguém tem que ser sua bengala. A luta é sua, exclusivamente sua. Louvado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que sem Ele não conseguiremos vencer, não venceremos nem a nós mesmos. E no livro de Sofonias, no capítulo 1, diz a palavra do Senhor assim: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. A palavra de Deus é o que vai acontecer com o nosso futuro. A própria terra não tem futuro. A Bíblia diz que a terra vai acabar, porque somos chamados para viver em um mundo melhor do que esse, um projeto muito melhor do que esse. E aqui, o versículo 1, ele já começa com uma coisa que muito crente não dá valor, uma genealogia. E a Bíblia tem várias genealogias, e as pessoas não se importam com isso.
Mas é muito importante entender esse processo quando você vê a distribuição das pessoas na face da terra e o que está acontecendo com essas etnias, com essas genealogias, a realidade do que está acontecendo. Você começa a entender a importância da genealogia da Bíblia. E isso muitas vezes é um recado para aquele que Deus chama, porque às vezes os nossos antepassados não quiseram nenhum compromisso com Deus. Muitos às vezes se achavam crentes, mas eram apenas religiosos. Davam muita importância à religião, mas jamais deram importância à palavra de Deus. E vem sobre as nossas vidas essas maldições, ensinamentos errados, comportamentos errados, mas Deus se agrada de nós e nos chama no meio dessa maldição para sermos diferentes, para não cometermos aquilo mesmo que nós condenamos, porque quando olhamos às vezes para os nossos antepassados, para as pessoas que fazem parte da minha família, da nossa família, nós colocamos o dedo neles e condenamos muitas ações que eles fazem, mas nós, se deixar, fazemos igual ou pior, não é? E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por Ele. Duas coisas muito importantes aqui: pessoas que frequentam religiões, são igrejeiros, mas acham que Deus está em todo lugar, que Deus concorda com qualquer tipo de adoração. Deus não aceita a contaminação. Ou você adora a Deus e serve a Deus, ou você está longe de Deus, e acabou. E Deus deixa claro isso durante a Bíblia toda. Durante a Bíblia toda, Deus diz como a gente deve servir a Ele, como devemos nos relacionar com Ele, como devemos adorar a Ele. Essa história de muitas religiões aí, que até prometem a vida eterna, e diz que Deus está com eles, e estão adorando, servindo, se inclinam jurando ao Senhor e juram por outros deuses. E outra coisa aqui que deixa claro: e os que deixam de andar em seguimento ao Senhor, pessoas que Deus chama. Olha só que coisa maravilhosa. Você está aí andando pelo mundo aí sem rumo, sem futuro. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, olha e te chama e te ensina. E sabe o que você faz? Você deixa de andar com o Senhor. Deus vai te deixar também. E os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele, essas pessoas serão exterminadas assim como os animais. Foi o que diz no versículo aqui de cima. Entendeu? Arrebatarei os homens e os animais. Porque a Bíblia diz assim: como vive um homem, vive um animal. Ele come, bebe, dorme e morre. Aquele que tem promessa, aquele que aceita o projeto de Deus, esse terá chance da ressurreição e vida eterna. Os outros serão exterminados. Ou agora nós vamos pegar qualquer pessoa aqui, vão tudo levar para o céu. Quer dizer que o assassino em série vai para o céu, o estuprador de criancinha vai para o céu, vai todo mundo para o céu. Olha que beleza.
E tem gente que fica acreditando nisso. Diz a palavra do Senhor no versículo 7: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Irmãos, aqui está falando sobre o dia do Senhor. Se você ler lá no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 12, diz a palavra do Senhor: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. O homem que é arrogante, que acha que não precisa do projeto de Deus, que não precisa se render à palavra de Deus, o homem que confia na sua soberba, na sua própria ignorância, Deus vai julgar ele, e ele vai ser esquecido por Deus, porque Deus não, no projeto de Deus não existe a obrigação de você servir a Deus. Deus não vai obrigar você a servir a Deus. E lá no livro de Isaías 13, 6, diz assim: clamai, pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Vai ser um dia terrível. O dia do julgamento, as pessoas vão entender que realmente Deus existe. É o que a gente fala, né? Você conhece a pessoa, ela diz que é ateu, mas na hora que ela vê a morte chegar, a primeira coisa que ela chama é: ai meu Deus, não é? E lá no livro de Jeremias, capítulo 46, versículo 10, diz a palavra do Senhor: porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. O que quer dizer isso, irmãos? As pessoas acham que Deus não está vendo a maldade que está acontecendo nesse mundo. Aqui, como diz aqui, naquele dia, Deus vai castigar o príncipe, o filho do rei, pessoas que estão causando a fome de milhões de criancinhas inocentes, causando dor e sofrimento a milhares e milhões de pessoas, e acham que Deus não está vendo. Mas a vingança, como diz o Senhor, a vingança é minha. Por isso nós, como seres humanos, não podemos condenar as pessoas e não podemos desejar o mal para as pessoas, porque Deus julgará. Deus sabe julgar, nós não é? E lá no livro de Joel, no capítulo 1, livro de Joel, capítulo 1, versículo 15, se não me falha a memória, diz a palavra do Senhor assim: ai do dia
porque o dia do Senhor está perto, e virá com a assolação do Todo-Poderoso. Livro de Amós, no capítulo 5, versículo 18, diz a palavra do Senhor assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Você vê que tem muito crente, você for, principalmente na Assembleia de Deus, várias igrejas aí você vai, um monte de crente mentiroso lá, pregando a vinda de Jesus e querendo que Jesus venha hoje, agora, como se eles fossem santos. A Bíblia diz que será um dia terrível. E por que você está pedindo que venha, se você não está preparado ainda? E principalmente nós que temos filhos pequenos, temos netos, por mais que eu queira o dia do Senhor, eu sempre peço a Deus para Deus retardar a vinda dele, para que as nossas crianças possam se converter, para que muitas pessoas, que às vezes são pessoas boas, mas foram enganadas pela sociedade, enganadas pela religião, terem o direito de se converter, assim como eu, assim como você. Então, o homem de Deus que clama pela vida do Senhor no dia chamado hoje, ele não conhece a palavra de Deus, porque Jesus falou: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Exatamente por ter misericórdia das pessoas que nós temos que clamar a Deus para que venha sobre a terra a misericórdia do Senhor, para que venha sobre a terra o Espírito Santo do Senhor e convencer milhares e milhões de pessoas, milhares e milhões de crianças da justiça e do juízo, para que eles possam mudar e possam receber o que nós sonhamos em receber, que é a ressurreição e a vida eterna. Não é? Por isso que a Bíblia pergunta claramente: por que quereis vós este dia do Senhor? Não estamos nem preparados, né, irmãos? No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, eu quero ler com os irmãos aqui, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, diz a palavra do Senhor assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impetinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Olha só, irmãos, o que está falando essa palavra aqui? Que é uma palavra muito forte, mas muito importante para nós, que ela está deixando claro que no dia, segundo a dureza do teu coração, segundo a tua dureza do teu coração impetinente, entesouras para ira no dia da manifestação do nosso coração é materialista. E aí o que acontece? Diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na hora que você não espera, no dia que você não espera. Nós vemos acontecer todos os dias aí. Você recebe uma notícia de um famoso que se achava todo poderoso e pum, morreu. Sempre há uma justificativa: olha, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Mas não tem, meu irmão. Tanto a vinda de Jesus a gente não sabe quando será, como o dia da nossa morte. E que você morreu, você não tem mais a oportunidade de se transformar. Por isso que a Bíblia diz que o dia é hoje. O dia é hoje para você tomar decisão.
E lá no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus, ele fala claro que o dia do Senhor, lá no 24:10, Jesus diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Entendeu? Diz no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, irmãos, nós temos que entender a palavra de Deus, entender que a palavra de Deus é verdadeira, ela vai se cumprir, você querendo ou não, ela vai se cumprir. Muito bem, nós paramos no versículo 11: uivai, vós moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem mal, nem faz mal. Isso é o que mais acontece, irmãos. E olha aqui que Deus fala que Ele vai esquadrinhar, e Deus esquadrinha o nosso coração. Não tem como você enganar a Deus. Você pode até enganar você mesmo, mas você não vai enganar a Deus. E Deus te chama para você ser feliz, Deus te chama para um projeto maravilhoso, Deus te chama para vencer tudo que há de terrível nesse mundo e no futuro, que você enfrentará tanto a tribulação como a morte, né? Tanto o sofrimento como a morte. E você ficar achando que Deus não faz bem nem faz mal, Deus está governando. Por isso será saqueada a sua fazenda e assolada as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Viu, irmãos? Muitas pessoas podem ouvir essa palavra e falar assim: olha, mas Deus é mau, Deus vai fazer isso? Deus vai ter coragem de fazer essa destruição toda? Quando você lê a Bíblia, você vê que várias vezes Deus destruiu várias nações. Por quê? Eram pessoas incorrigíveis. Como que você cria um projeto maravilhoso desse, uma terra maravilhosa como essa, e bota a pessoa aqui nessa terra, e ela consegue transformar essa terra no inferno que o homem conseguiu transformar?
E quando você olha no meio de bilhões e bilhões de seres nessa terra, você não consegue achar um animal tão ruim e tão terrível como o ser humano. O ser humano consegue ser pior do que o capeta, pior do que o diabo. É só você ler a Bíblia que você vai ver. O diabo, quando teve inveja de Jó e ele queria matar a Jó, Deus falou assim: não, você não vai matar ele. E ele não matou, porque ele obedece a Deus. E assim como você entrega, quando você entrega a sua vida para Deus, o inimigo não consegue te tocar. Tanto que Deus fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e ninguém te tocará. Porque Deus protege aquele que ama o projeto dele, que aceita o projeto dele. Agora o resto tem mesmo que ser destruído, infelizmente. Porque nem nós que somos pecadores, somos falhos, aceitamos a atitude de determinadas pessoas, não é? Pessoas muitas vezes que você não vê matando, não vê roubando, mas tem tanta ganância, tanta falta de amor, de empatia pelo ser humano, que conseguem causar a destruição e a morte de milhares e milhões de pessoas, como nós vemos aí, né? Pessoas que chegam a ser trilionários, que poderiam fazer alguma coisa realmente pelo pobre, né? Entidades, congregações, grupos poderosíssimos que poderiam realmente fazer alguma coisa pelo pobre, pelo fraco, pelo necessitado desse mundo, e só fingem, mentem, se passam por caridosos, mas na verdade são gananciosos, mentirosos, nem acreditam que Deus existe, não é? E é esse mundo miserável e terrível que nós vivemos. E como eu sempre digo, eu mal estou conseguindo governar minha vida, eu mal estou conseguindo viver a minha vidazinha, entendeu? Então, meu irmão, o que eu posso dizer para você é que você deve aceitar a palavra de Deus, abrir o seu coração, tirar a dureza do seu coração, entender que o caminho é o amor. Mesmo o homem sendo problemático, miserável como ele é, nós precisamos de amar o ser humano, porque esse é o mandamento. Qualquer religião que use o nome de Deus para causar maldade para alguém, para desejar o sofrimento ou a morte de alguém, ou para matar alguém, essa pessoa não conhece a Deus e não está servindo a Deus, porque Deus manda a gente amar até os nossos inimigos, até aqueles que nos perseguem. Nós temos que desejar o bem para eles. Amém?